Olá, você está no Escrituras Plus, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, acompanhe as nossas playlists, curta os nossos vídeos e tudo mais. Bom, nós queremos falar um pouquinho sobre uma heresia dita pelo Vítor Azevedo. E deixa eu explicar algo. Talvez você pense assim, por que precisa falar algo sobre isso? Porque toda vez que alguém fala algo que a Bíblia não afirma, nós precisamos corrigir isso, precisamos voltar para o que a Escritura afirma. Isso é necessário para que a gente mantenha uma igreja saudável. Por quê? Porque pastores midiáticos assim têm uma grande influência no meio do povo, né, e geram opiniões, pensamentos e assim por diante. Agora, o que ele afirmou no vídeo dele? Ele falou que o texto que afirma que nós somos gerados a partir de Deus é a ideia da semente. E ele chega à conclusão que o ser humano é gerado a partir do sêmen de Deus. Qual que é o problema nessa afirmação? O problema é que o relato da criação, em momento algum, faz uma afirmativa parecida com essa. O relato da criação diz que o ser humano foi criado a partir do pó e que Deus soprou o fôlego de vida no ser humano. Portanto, a conclusão do Vítor Azevedo com o relato da criação de Gênesis é incompatível. Mas qual que é o problema? O problema é que o Vítor já falou várias vezes que a Bíblia tem que ser interpretada a partir de Jesus. Quando alguém fala só a partir dos escritos de Jesus ou dos ditos de Jesus, você acaba rejeitando pontos importantes, por exemplo, como o ponto da criação, que é a base para a interpretação da Bíblia como um todo. Um segundo detalhe, o nascimento de Jesus, nascimento virginal de Jesus, também não há contato nenhum entre sêmen de Deus com Maria, no caso. Então, nem o relato do nascimento do homem, nem o relato da própria encarnação de Jesus dão base para aquilo que o Vítor afirmou. Portanto, o que ele está afirmando não tem respaldo bíblico, e muito menos a exegese do texto de 1 João, capítulo 4, que ele cita e que ele menciona, tá? Quando ele fala que nós somos gerados de Deus, é essa ideia do relato da criação, tá? Toda sã doutrina entende e compreende esse relato, essa descrição a partir disso. Para isso eu quero trazer algumas aplicações, conclusões, pensamentos para mim e para você. O primeiro deles é que nós precisamos ser mais teólogos, pastores, pregadores do óbvio. O que eu quero afirmar com isso? Nós vivemos numa cultura da lacração, de falar algo para marcar, para impactar, para causar um impacto. E na ânsia de falar algo novo nesse objetivo, nós temos falado algumas coisas contrárias ao que a Bíblia diz. Então, nós podemos e devemos alimentar as nossas igrejas, o nosso povo, com aquilo que tem sido pregado, ensinado, anunciado como sã doutrina por aí durante muito tempo. Toda vez que alguém quer falar algo novo, algo que ninguém tinha falado, eu sempre estranho, porque em 2000 anos de cristianismo, ninguém pensou e ninguém falou algo parecido com isso. Então, esse desejo, essa ânsia por lacrar, por falar algo relevante para as pessoas, diferente, que vai impactar, tem levado muitas pessoas a falarem heresias por aí. Segunda conclusão que eu quero chegar para mim e para você é um alerta. Um alerta que está lá em Ezequiel e que nós precisamos relembrar desse alerta. Há muitos falsos pastores por aí. Pastores que querem muito mais ganhar destaque, fama e projeção do que falar, pregar e ensinar sobre a sã doutrina. Nós precisamos de um retorno para a sã doutrina. Nós precisamos firmar o nosso coração naquilo que a Bíblia diz. Um teólogo do passado já falou, quando a Bíblia fala, eu falo. Quando ela não fala, eu me calo. Nós precisamos voltar para isso. Terceiro, dê valor para o seu pastor local. Nós ficamos muito atrás desses pastores que estão na mídia.
E esses pastores que estão na mídia não têm um compromisso com você de te discipular, de te ensinar, de te instruir. Então, o que eles falam não vai ter uma explicação para você. Agora, o que o seu pastor local fala, você pode ir lá conversar com ele, perguntar, ele vai te ensinar, ele vai te instruir, ele vai te orientar. E isso é extremamente importante nos dias de hoje, tá bom? Bom, dito tudo isso, eu tenho que agradecer você que ficou até aqui nesse momento assistindo esse vídeo. Curta, comente, compartilhe com seus amigos, firme o seu coração na sã doutrina e comente aqui embaixo como que você lida com as heresias ditas por aí. Forte abraço, Deus te abençoe.